Fala aí pessoal, aqui é o JP e nós vamos continuar com o nosso estudo aí de operações com soluções. Já vimos na primeira parte duas operações, né, diluição e evaporação, e agora a gente vai ver algumas operações um pouquinho mais elaboradas, ok? Bom, então agora a gente vai falar de misturar soluções, mas sem acontecer uma reação química entre elas, tá? Quando a gente fala de mistura de soluções, a gente vai ter dois casos para tratar. O primeiro caso é quando a gente tem soluções de mesmo soluto. Então, por exemplo, eu tenho uma solução de água e sal e uma outra solução de água e sal. Elas podem estar em concentrações iguais ou diferentes, e aí o que acontece quando a gente mistura essas duas soluções? Bom, imagina aqui que eu tenho, então, uma solução A e uma solução B, tá? Ambas de mesmo soluto. Quando eu coloco elas misturadas, teremos uma solução final, ok? Vale lembrar aqui uma informação que a gente já viu no primeiro vídeo, né, dessa parte, em que a concentração vai estar relacionado com a intensidade da cor quando a gente tem um soluto colorido, tá? Então, o que a gente considera aqui, né, por essa imagem? Que a solução A é mais concentrada que a solução B, ok? E a solução final tem uma coloração intermediária. E o que a gente consegue concluir disso? Que a concentração também será intermediária, tá? Não necessariamente será o valor médio, ok? A gente tem que tomar esse cuidado, mas vai ser um valor entre a concentração inicial de A e a concentração inicial de B, ok? Aqui a gente pode considerar valores de volumes, inclusive, diferentes, tá? Da solução A e da solução B. Bom, uma vez que a gente entende esse raciocínio, vamos então entender como que a gente vai usar as fórmulas para essa parte. Bom, imagina aqui então que eu estou pensando, por exemplo, na concentração comum, tá? Acontece que, ao fazer essa mistura de soluções, a gente mistura tanto o solvente de ambas, que a gente considera geralmente sendo água, como também o soluto de ambas, tá? E aí a gente tem o seguinte, então, aqui, né, a partir da fórmula da concentração comum, eu isolei a massa de soluto. Então, massa de soluto é concentração vezes o volume da solução. E a gente sabe que, ao misturar ambas as soluções, a massa de soluto de A mais a massa de soluto que eu tenho na solução B vai resultar na massa de soluto final, ok? Por que a gente pensa aí na massa? Porque lembra que a gente consegue ter certeza que ocorreu conservação da massa. Conservação de volume, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado aí para falar disso, tá? Bom, se a massa vai ser concentração vezes volume, então a gente troca aqui massa de A, massa de B, massa final, por essa relação. Concentração de A, volume de A, concentração de B, volume de B, concentração final, volume final. O único cuidado aqui para a gente tomar é que todas as concentrações precisam estar na mesma unidade. Então, grama por litro para todas, ou, por exemplo, miligrama por litro, ppm, mol por litro, assim por diante. E a mesma unidade de volume também para todas. Então, ou todas em ml, ou todas em litro, e assim por diante. Ok? E o que a gente tem aqui? Bom, a gente vai considerar que o volume final vai ser a soma dos dois volumes. Tá? Então, isso aqui é um detalhe também importante. Ok? Se o exercício não fala nada, a gente considera então que o volume final é o volume de A mais o volume de B. E esse raciocínio, como eu acabei de falar, vale também para qualquer outro tipo de concentração. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso pensar nessa mesma fórmula, só que agora pensando em mol por litro de todo mundo. Tá? Aí o raciocínio é o mesmo. Vamos ver aqui então um primeiro exemplo de como que isso pode aparecer para a gente. Ele fala aqui, ó, um volume de 500 ml de solução de 0,2 mol por litro de ácido clorídrico é misturado a 100 ml de solução de 0,8 mol por litro do mesmo ácido. Ele quer a concentração da solução resultante. Vamos lá, tirar os dados do exercício. Primeira coisa, importantíssimo. Então, ó, eu vou chamar essa primeira solução que ele falou aqui de solução A. Temos aí um volume de 500 ml e uma concentração de 0,2 mol por litro, ok? Perceba que ele falou que são duas soluções do mesmo ácido, então, mesmo soluto, obviamente, por isso que não vai ter reação química. E eu tenho uma solução B, que são 100 ml e concentração 0,8 mol por litro, ok? Pensando no raciocínio, né, a gente vai ter que analisar o quê? Que a concentração final vai ter que ser um valor aí
intermediário, né, que vai estar entre 0,2 e 0,8. E sabemos aqui que o volume final vai ser 600. Como sabemos disso? Pela soma dos dois volumes, 500 mais 100. Todos os volumes em ml, todas as concentrações em mol por litro. Então vamos lá, quero descobrir mol por litro da solução final. Usando a fórmula, substituímos aqui, lembrando que a gente faz primeiro multiplicação e depois soma e tudo mais, tá? Então cuidado com isso. E cuidado também com aqui as vírgulas, tá? Resolvendo essa conta, então 0,2 vezes 500 dá 100, 0,8 vezes 100 dá 80. E aí, então, 100 mais 80, 180, tudo isso dividido por 600. Chegamos aqui na concentração de 0,3 mol por litro. Perceba que é um valor que está entre os dois extremos, né, 0,2 e 0,8. E por que a concentração foi muito mais perto do 0,2 do que a do 0,8? Porque eu utilizei maior quantidade dessa primeira solução aqui mais diluída, da solução A. Por isso que o valor aí vai ser mais próximo dessa. JP, e se a gente utilizasse a mistura de 3 soluções? Aí a gente faria a mesma fórmula, só que aí pensando numa solução A, numa B e numa C, dando a solução resultante, solução final. Tá? E aí a gente pode pensar em quantas precisar, ok? Mas o mais comum de aparecer é com 2 soluções, falando aí de uma solução resultante. Esse é um primeiro perfil de exercício que pode aparecer dessa parte para a gente. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Então ele fala assim, ó, quais devem ser os volumes de uma solução de KOH, né, hidróxido de potássio, a 2 molar, né, 2 mol, 2 mol por litro, e outra de concentração 6 molar para preparar 2 litros de KOH a 3 molar. Perceba que aqui é diferente, tá? O que ele quer comparado com o último. Agora, ele não me deu informação das coisas do início, ele me deu apenas lá do final e quer quanto de cada uma eu tenho que utilizar. Okay? Aqui é um pouquinho mais elaborado, mas dá para fazer tranquilamente. Então, vamos lá. Eu tenho uma solução inicial A, que a gente não sabe qual que é o volume, mas eu sei que a concentração dela é 2 mol, ou seja, 2 mols por litro. Eu também tenho uma solução B, que não sabemos o volume, mas sabemos que a concentração dela é 6 mol, ou seja, 6 mols por litro. E o que sabemos? Que no final queremos 2 litros, ok? Ou seja, 2.000 ml. E a concentração no final tem que ser 3 mols por litro, ok? 3 molar. Bom, o que a gente pode pensar aqui? São 2 soluções que eu vou misturar para chegar na resultante. 3 mol por litro está mais próximo de 2 mol por litro. Então, no nosso raciocínio, quando você fizer a conta, você vai ter que usar mais da solução A e menos da B. Tá? Então, vamos fazer a conta aqui para descobrir, mas tendo isso em mente. Tá? É uma maneira de você saber se você foi para o caminho correto quando você chegou na resposta. Usando a fórmula aqui de mistura de soluções. Então, vamos lá. Substituindo. 2VA, 6VB, 3 vezes 2.000. Utilizei aqui 2.000 porque fica mais fácil na hora de fazer o cálculo. Se você quisesse utilizar 2 litros, lembra que aí os outros volumes também sairiam em litros. E além disso, o que a gente sabe? Que o volume final é a soma dos volumes iniciais. Então, sabemos que VA mais VB é igual a 2.000, ok? Com isso, a gente tem 2 equações, ok? Com 2 variáveis. Dá para a gente montar um sistema de equações matemático, ok? Então, 2VA mais 6VB é 6.000. E VA mais VB é 2.000. Aqui você pode resolver matematicamente da forma como você achar mais fácil, já que vocês também estudam isso lá em matemática, tá? Mas uma das maneiras aqui é isolar um dos volumes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O que eu fiz? Eu vou isolar o VA. Como que eu fiz isso? O VB está somando, ele passa subtraindo. E agora eu pego essa informação que eu cheguei aqui, que o VA é 2.000 menos VB, e vou substituir na primeira equação aqui de cima. Então, o que a gente tem? 2, né, entre parênteses, 2.000 menos VB, mais 6VB, igual a 6.000. Resolvendo isso, então faço aí a distributiva, conseguimos chegar aqui nesse resultado. 4VB é 2.000, consequentemente, VB vai ser 500 ml. Agora que a gente descobriu o volume VB, eu volto aqui nessa primeira relação, né? VA igual a 2.000 menos VB. E consigo descobrir que o VA é 1.500. Como a gente confirmou, ok? Eu utilizei muito mais da primeira solução, né? Da solução A.
e um pouco menos da solução B para chegar aí na solução desejada. Ok? Aqui um outro perfil de exercício também para a gente fazer. Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo dessas operações. A gente ainda tem mais algumas coisas para falar de mistura de soluções, mas continuamos no próximo vídeo logo mais. Até logo. Tchau, tchau.